Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje será sobre substantivos e adjetivos. Vamos lá? Antes de começarmos, o nosso estudo sobre adjetivos e substantivos, eu preciso explicar a vocês dois conceitos que são muito importantes: o conceito de morfologia e o conceito de classes de palavras, ok? Bom, a morfologia é o estudo que a gente faz da constituição das palavras e dos processos pelos quais elas são construídas, ok? Então, a morfologia serve para isso, para estudar a formação, e as características das palavras de forma isolada, certo? Dentro da morfologia, nós temos o estudo das classes de palavras. As classes de palavras existem para classificar as palavras da nossa língua de acordo com as funções e as características que elas apresentam, ok? Então, por exemplo, os substantivos, eles fazem parte da classe dos substantivos, por quê? Porque todos eles nomeiam alguma coisa, eles têm essa função de nomear coisas que existem, objetos, pessoas, lugares, né? Enfim, os adjetivos também têm características iguais, que são de atribuir alguma característica, né, a alguma coisa, no caso, aos substantivos. Os verbos são palavras que indicam a ideia de ação, de fenômenos da natureza, e por aí, né, nós vamos tendo as diversas classes que vão fazendo essa classificação das palavras de acordo com as funções que elas desempenham, com as características que elas apresentam. Então, as classes de palavras são 10: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, ok? Hoje, nós veremos, então, o que são e como funcionam os substantivos e os adjetivos. Vamos lá? Bom, os substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, instituições, ações, ideias, qualidades, sensações, sentimentos, né? Sejam esses sentimentos reais ou imaginários, sejam as coisas reais ou imaginárias também. Então, todas as palavras que nós utilizamos com essa função de nomear alguma coisa pode ser encaixada na classe dos substantivos, ok? E aí os substantivos podem ser classificados de diferentes modos. Podem ser substantivos próprios, comuns, concretos, abstratos, simples, compostos ou coletivos. Essas classificações nós veremos na próxima aula, tá? E os adjetivos? Bom, nós vimos que os substantivos servem para nomear, então é uma classe composta por quê? Por nomes, né? Essa é a classe dos substantivos. Os adjetivos, por sua vez, são palavrinhas que caracterizam os substantivos, né? Atribuindo-lhes noções de qualidade, condição, julgamento, estado, enfim. Então, para que servem os adjetivos? Eles servem para caracterizar os substantivos, certo? E assim como os substantivos, eles também têm as suas subclassificações, que são adjetivos simples, adjetivos compostos, adjetivos primitivos, adjetivos derivados e pátrios, ok? Nas próximas aulas, nós também veremos de forma mais aprofundada essas classificações. Hoje, eu quero que vocês entendam o conceito dessas duas classes de palavras e que vocês entendam como elas funcionam, né? Como elas se relacionam dentro da nossa língua. Vamos lá? Bom, primeiro exemplo, eu apresentei aqui para vocês o quê? O substantivo maçã. Maçã é o quê? É um nome de uma fruta, né? E ao lado, eu coloquei um adjetivo que está atribuindo uma característica a esse substantivo. Que característica é essa? Saborosa. Então, maçã seria o substantivo, o adjetivo seria saborosa. Nesse segundo exemplo, nós temos novamente um substantivo à esquerda e um adjetivo à direita. Qual é o substantivo? É o chocolate, é o nome de um alimento, né? E qual é o adjetivo? Qual é a característica que eu apresento aqui a respeito desse substantivo, desse nome? Eu falo que ele é ruim, né? Então, esse é o adjetivo que eu emprego aqui em relação a esse substantivo, tá? Olha, adjetivos podem caracterizar alguma coisa indicando uma característica ruim ou uma característica boa, tá? Tenham isso em mente, não se esqueçam disso.
Novamente, aqui mais um outro exemplo. À direita, nós temos o quê? O substantivo casa. E aí, o que eu faço? Eu utilizo uma palavra novamente para caracterizar esse substantivo. Qual é a característica que eu atribuo ao nome casa? Eu falo que ela é belíssima, né? Então, novamente, adjetivo atribuindo uma característica ao substantivo. E, por último, também, novamente, substantivo menino, né? E adjetivo, aqui empregando uma característica a esse substantivo. Característica qual é? Mal educado, ok? É importante saber que nem sempre o adjetivo vai vir depois, tá? Ele pode vir antes ou depois do substantivo. Se eu falasse bem assim, que mal educado esse menino, ou que menino mal educado, né? A gente não teria aí uma alteração das funções dessas palavras, elas continuariam fazendo parte dessas duas mesmas classes, só que em posições diferentes, né? Em um exemplo, eu coloquei o adjetivo antes do substantivo e em outro exemplo, eu coloquei o adjetivo depois do substantivo. Então, isso não faz diferença para a nossa classificação, ok? E, por último, eu quero fazer uma observação aqui a respeito dos adjetivos. Às vezes, essa função de caracterizar um substantivo pode vir em forma de locução adjetiva. O que são locuções adjetivas? As locuções adjetivas são expressões formadas por duas ou mais palavras que apresentam a mesma função de um adjetivo, ok? E aí eu coloquei 3 exemplos bem simples para vocês, né? São, né, os que estão à esquerda são as locuções adjetivas e os que estão à direita, no finalzinho da frase, são os adjetivos, que são equivalentes, ok? Então, olha só. Carne de boi. O que a gente tem aqui? A gente tem um substantivo, carne, e a gente tem uma característica a respeito desse substantivo. É qualquer carne? Não, é uma carne específica, carne de boi, né? E qual seria um adjetivo equivalente a essa locução adjetiva? Seria bovina, né? Carne de boi ou carne bovina, as duas expressões possuem o mesmo sentido. Então, de boi é uma locução adjetiva formada por uma partículazinha que a gente chama de preposição, no caso é a palavrinha de, mais um substantivo, que é a palavrinha boi, tá bom? Então, é assim que é formada uma locução adjetiva, preposição mais substantivo, né? Atribuindo característica a um substantivo, e é assim que ela funciona. Abaixo, nós temos exemplos parecidos, ó. Loção de cabelo. É qualquer tipo de loção? Não, é uma loção, né, de cabelo, própria para cabelo. E aí, essa locução adjetiva, ela é equivalente ao adjetivo capilar. As duas expressões realizam essa função de caracterizar o termo loção, tá? Qualquer loção? Não, é uma loção para cabelo. E abaixo, né, o último exemplo é amor de irmão, que é equivalente a amor fraternal. Bom, de irmão e fraternal têm o mesmo sentido e estão realizando a caracterização do termo amor, que é um substantivo, né, que nomeia um sentimento. Então, funcionam aí com essa função adjetiva. Certinho, gente? Deu para entender? Tranquilo, né? Bem fácil. Bom, na próxima aula eu vou postar aqui para vocês um material explicando as classificações que aparecem aqui dentro da classe dos substantivos e as classificações que aparecem dentro do estudo dos adjetivos, tá? Hoje eu só quero que vocês entendam os conceitos desses dois termos, dessas duas classes de palavras e percebam como elas funcionam, tá? Agora, vocês vão copiar esse material no caderno de vocês e em seguida vocês vão tirar uma foto e enviar para que eu possa verificar a sua participação na aula, tá? Então, isso daqui já está valendo frequência, já está sendo avaliado. Então, não deixem de fazer o que é pedido, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Tchau, tchau!